Estamos de volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco sobre algo que, bom, em tese seria óbvio, né? Eu tenho um plano de saúde, preciso de uma consulta e essa consulta precisa ter um prazo razoável. Eis que não é bem assim, não é? Não é bem assim. E a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, teve que se manifestar sobre o tema com muito mais veemência do que fora em outros tempos. E é por isso que nós estamos aqui com uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é direito médico e da saúde, o advogado especialista em direito médico, doutor Juliano Pessoa, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado, doutor, um bom dia. Bom dia, Elisa. É uma satisfação mais uma vez. Esse tema eu diria que é o tema do momento, vamos dizer assim, com base nos últimos relatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que demonstram um crescimento vertiginoso desse tipo de reclamação dos beneficiários junto à agência. E aí eu já aproveito esse gancho para novamente ressaltar aqui a importância dos consumidores, dos beneficiários, reportarem as situações para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que naturalmente não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo num país das dimensões do Brasil. Então é importantíssimo reportar o que acontece no seu caso para que a agência tenha ciência e tenha esses números, esses dados estatísticos que demonstram, neste assunto, de forma direta, um crescimento enorme e as operadoras, de fato, precisarão se adequar aos prazos que, como você me ressaltou, existe por meio de resolução normativa da Agência Nacional. Doutor Juliano, isso é uma novidade? Nós estamos sabendo disso agora e por isso mesmo a gente não cumpre, não sabe, as operadoras, os planos de saúde não sabem que tem um prazo para uma consulta básica, para uma consulta terapia, por exemplo? Sabem, e nós temos resoluções, eu diria que antigas. Houve uma resolução em 2022 agora, que na realidade só alterou algumas normas que já existiam na resolução anterior, mas a anterior, a gente está falando de resolução de 2011. Então é algo bastante distante e as operadoras têm total ciência disso, aliás. Eu diria que o que acontecia muito no passado, e por isso essa repercussão estatística, é que os consumidores não se utilizavam dessas ferramentas. Porque o que é que a própria resolução da ANS preconiza e recomenda para os beneficiários? Uma consulta básica, por exemplo, a operadora tem 7 dias úteis para poder disponibilizar, né, com um clínico geral, um pediatra. Se esse prazo não é cumprido, o que é que o consumidor precisa fazer de imediato? Fazer contato com a sua operadora após o prazo ser alcançado e pedir esclarecimentos e pedir uma solução. Não é o consumidor que tem que resolver. A operadora sabe do prazo e ela que tem que disponibilizar o profissional habilitado. Ela não resolvendo em tempo hábil, é importante que ele já abra uma reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar, questionando essa postura, e a própria agência já passará a intervir junto da sua operadora. Nós temos inúmeros relatos, Elias, de consumidores que empreendem esse tipo de medida, faz contato com a agência e, às vezes, com 24 horas, a operadora já retorna para esse usuário, disponibilizando o profissional, o exame que foi solicitado. Então, por isso que o consumidor precisa estar atento, de fato, a essa abordagem. Então, essas consultas que são consideradas básicas, pediatria, clínica, cirurgia geral, por exemplo, ginecologia, essas consultas, elas têm um prazo que é máximo, 7 dias. 7 dias úteis. Quando a gente fala de especialidades, né, de maior complexidade, um neurologista, um cardiologista, isso passa para 14 dias. Até 14 dias. Né? E caso a operadora não disponha de um profissional, às vezes o que acontece que o consumidor passa? Ele pega toda a listagem de profissionais daquela operadora, sai ligando e não tem possibilidade de marcar para nenhum deles. Então, ele precisa repassar essa informação para a operadora. Eu já liguei para toda a listagem de especialistas dessa que eu estou necessitando e nenhum tem essa possibilidade. Então, a operadora é que precisa trazer a solução para esse consumidor. Se ela não trouxer dentro deste prazo, ela disponibiliza, então, que o consumidor busque um profissional fora da sua rede credenciada e ela reembolse totalmente o valor dessa consulta. O que não pode é o que nós, infelizmente, enxergamos no dia a dia. Nem o consumidor consegue agendar por conta própria e a operadora também não traz um posicionamento preciso para esse consumidor e se ultrapassa e muito
o prazo que está lá preconizado. Então, é por isso que, imediatamente, a partir do momento que o prazo foi alcançado, ele busca a operadora, não resolveu, 2 dias depois, abre reclamação na ANS e a ANS vai intervir diretamente. E aí, certamente, a operadora terá que se explicar. Doutor Juliano, como é que quem está nos ouvindo já recebeu o comunicado da operadora? Lá tem 3, 4, 5, 10 profissionais, mas nenhum deles consegue me atender nos próximos 30 dias, né? Nem nos próximos 14 dias, nos próximos 30 dias. Eu volto na operadora presencialmente, eu posso ligar para a operadora, como é que eu comprovo que eu fiz essa relação? Ótima pergunta. O recomendado, Elias, eu nem recomendaria só se for caso urgente, saída presencial, porque muitas vezes quando o consumidor vai de forma presencial, ele não recebe nada de que esteve lá, de que falou, do que foi dito, etc. Então, o recomendado, caso ele precise, liga, anota o número do protocolo desta ligação, ou manda e-mail, ou fala por um aplicativo de mensagem, para ficar registrado de forma ali inequívoca que ele fez contato com a operadora e ela terá que responder formalmente a esse consumidor. Se ele quiser, ele pode fazer as duas coisas. Então, ou seja, ele manda e-mail, mensagem ou liga, anotando o protocolo, e em seguida ele pode se dirigir à sede da operadora, mas já com esse registro feito. Porque é com esse registro que ele demonstrará de forma cabal à Agência Nacional de Saúde Suplementar de que ele fez contato, de que ele questionou, de que ele pediu explicações e a operadora ficou inerte ou, pior, não deu qualquer resposta mesmo com a solicitação posterior ao prazo ser ultrapassado, para que a agência intervenha de fato neste caso. As pessoas às vezes têm a sensação de que não adianta abrir reclamação na ANS porque não resolve. Resolve sim, e digo isso porque a gente muitas vezes assessora administrativamente em alguns casos e funciona muito, porque a agência de fato ela tem essa intervenção mais ativa e a operadora precisará se explicar com a agência, não é com o consumidor. Ela pode sofrer sanções administrativas, ela pode sofrer sanções de multa. Algumas operadoras, quando elas empreendem reiteradamente esse tipo de prática abusiva, vale ressaltar aqui essa palavra, ela pode muitas vezes ter a comercialização dos seus planos de saúde suspenso por um período, para se adequar e atender de forma a contento os consumidores. Então, tudo isso são ferramentas que são disponíveis para a Agência Nacional, mas ela só poderá se utilizar dessas ferramentas se o consumidor levar esse caso concreto para a agência por meio documental, para que a agência possa, de fato, justificar as sanções aplicadas. Esses canais de comunicação, telefone, e-mail, até mesmo o WhatsApp, são obrigatórios que eles estejam disponíveis em qualquer comunicado que o plano de saúde venha a se relacionar com o seu cliente. Exatamente. A operadora tem o dever, nas suas plataformas, de disponibilizar quais são os canais oficiais que o consumidor tem para poder tratar com ela. E, inclusive, Elias, em casos de indeferimento, vale ressaltar que nós temos outras resoluções que prevêem a obrigatoriedade da operadora, caso vá indeferir alguma solicitação, indeferir por meio formal, justificado e fundamentado para o consumidor. Não é simplesmente dar uma resposta, um retorno para ele, por meio de uma ligação que não tem nem tempo, muitas vezes, de se anotar o protocolo. Ela precisa formalmente, por escrito, trazer essa manifestação, seja por e-mail, seja por mensagem. Agora, por outro lado, vale a gente destacar a importância do consumidor deixar os seus dados devidamente atualizados. Endereço, e-mail, telefone, ou seja, todos os canais que ele informou ali no momento da contratação que existem para que a operadora faça contato com ele. Porque, caso isso não exista, a operadora pode se utilizar desse tipo de ressalva para poder dizer que encaminhou para um e-mail e não houve qualquer manifestação do consumidor. Bom, tem casos, aliás, tem reportagens nacionais que traz casos de mães que buscam psiquiatra, consulta, gente, com um psiquiatra, para filho autista, para pessoa com síndrome de Down, para outras deficiências há mais de 2 anos, doutor. Imaginando aí que agora, depois que ela nos ouviu, ela fez lá, encaminhou o seu e-mail, ou fez pelo WhatsApp, e, bom, na lista, o psiquiatra que estava mais próximo dela não estava há 2 anos, mas estava há 60 dias. E aí a operadora, entendendo disso, disse, olha, a senhora pode buscar um psiquiatra e fazê-lo. Mas e agora? Eu não tenho dinheiro, eu estou falando sobre uma pessoa que
que tem poucos recursos, de uma consulta particular com psiquiatra pode estar fora dos seus planos econômicos. Pode, e aí veja, Elias, a operadora, eu entendo particularmente que a operadora precisa empreender as medidas cabíveis para atender aquele consumidor. Muitas vezes as operadoras fazem parcerias comerciais com determinadas instituições clínicas e profissionais. Ela pode, por exemplo, encaminhar esta paciente para um profissional que seja parceiro da sua rede para que ele a atenda e a operadora pague direto. Isso acontece muito, por exemplo, nos casos das terapias multiprofissionais para o TEA. Muitas vezes as mães não têm esse valor para poder custear a terapia e esperar 30 dias para ser ressarcida, né? Então, ou seja, nesses casos, o que é que ela faz? Ela informa esta condição para a operadora e a operadora tem que buscar um parceiro comercial, uma clínica, onde ela tem essa parceria, que ela paga diretamente à clínica e não mais à consumidora. Naturalmente, pode ocorrer nesses casos também, e aí a gente precisa fazer essa ressalva, da clínica parceira não ser necessariamente a clínica onde o paciente se encontra. Então, se for uma necessidade e provocação do paciente, né, no caso, ele não pode fazer o questionamento de permanecer ali, porque a gente entraria em outra discussão. Então, muitas vezes ela diz, olha, meu parceiro é este, não é o que você está. Permanecendo onde você está, você permanece normalmente pelo reembolso. Então, tem só essa dinâmica que a gente tem que ver para não prejudicar naturalmente o tratamento do paciente na ponta. Agora, isso tem um limite, doutor, porque imagine aí que o meu parceiro mais próximo está em Delmiro Gouveia. E aí, como é que a gente faz? Bom, se ela está disponibilizando isso, ela tem que custear, né, toda essa logística do paciente. Mas aí a gente não faz mais nada na vida, doutor Juliano. Exato. E a deixar gente trabalhar. E essas questões são muito delicadas, Elias, porque, veja, tem mães, muitas vezes, principalmente pacientes autistas, que o percurso que ela leva até chegar no tratamento, na clínica, no consultório, se ele for muito longo, essa criança chega lá totalmente desorganizada. Então, ou seja, o estresse é tão grande que às vezes a terapia nem surte efeito necessário. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E a operadora sabe da sua responsabilidade. Ela está tratando com tratamentos de saúde. O que é que nós recomendamos? Caso haja algo tão drástico assim que cause prejuízo, mais uma vez a importância de abrir reclamação junto à ANS para que a agência acompanhe essa tratativa e posicione também a respectiva operadora. Não resolvendo, aí é importante que o consumidor já dê passos adiante, que é buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor ou um profissional, porque podem existir aí estratégias não recomendadas, né, em desfavor do consumidor, que precisa ser vedada naturalmente. Bom, a ideia é de uma terapia, algo que vai melhorar, não de uma rotina que já vai tornar pior uma condição que a gente já está tentando, já está lutando agora. Esse é que é o elemento que a gente precisa discutir. Em casos de dúvida, não hesite, procure um profissional advogado especializado na área para discutir sobre o tema. Bom, de toda sorte, no quesito consultas, mesmo que seja uma consulta, a sessão com um fisioterapeuta, com um enfermeiro, com um obstetra, esse prazo não pode passar dos 14 dias. Esse é o máximo da consulta especializada, não é, doutor? Exato. E aí a operadora precisa trazer, naturalmente, uma resposta para esse consumidor. Se ela vai direcionar para um particular e reembolsar, se ela vai direcionar para um parceiro, enfim. Ela é que tem que trazer a solução do caso, Elisa. É importante que o consumidor saiba disso. Não cabe ao consumidor fazer as vezes da operadora. A operadora sabe da sua obrigação, isso é determinação legal e também normativa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. É a operadora que tem que resolver. Não pode ser o consumidor que vai ficar fazendo uma verdadeira via crucis sem conseguir atendimento, sem resposta, sem retorno e tendo que pagar o seu boleto de forma recorrente e reiterada mensalmente. Então, a operadora precisa da sua contraprestação, que é trazer um serviço adequado, como manda a legislação. Olha, atendimento em regime de internação eletiva, 21 dias. Procedimentos de alta complexidade também, 21 dias. Lembrando que são 21 dias úteis. Não são dias corridos. Tratamentos oncológicos, esses têm 10 dias. E o detalhe, doutor, medicamentos, eles também estão inclusos nessa nossa discussão? Sim, e esse destaque que você traz do oncológico é justamente isso. Foi a inovação, inclusive, que essa resolução de 2022 trouxe, que é esse prazo de até 10 dias, porque vale lembrar que nós temos
medicamentos, né, oncológicos, quimioterapias oncológicas, vamos chamar assim, orais. Então, são esses medicamentos que são tratados aí nessa resolução e a operadora, após prescrição, justificação, fundamentação, tem até 10 dias para disponibilizar esse medicamento para esse paciente, dada a urgência, naturalmente, do tempo nesse caso. Urgência e emergência é de imediato, mas juridiquês é um negócio complicado. Qual é o significado de imediato em urgência e emergência, doutor? Olha, aí subentende-se que ele já ultrapassou o período de 24 horas, né, que é após a contratação, vamos chamar assim. Ou seja, contratei hoje, amanhã já. 24 horas depois ele já pode ser atendido e esse tipo de prazo diz exatamente isso. Ultrapassou 24 horas, é imediata essa assistência e não pode haver qualquer tipo de óbice. Naturalmente, a operadora responderá por isso. Bem, qualquer outra situação, a gente tem que se reportar à ANS. Por que canais? Pelo 0800, Elias, da ANS, se encontra fácil pesquisando na internet. Pelo site da própria ANS, onde você pode entrar, abrir uma reclamação, é fácil, só é jogar lá na busca da ANS, que também aparece, e ele coloca todos os dados do seu plano de saúde. Se for um paciente idoso, né, que muitas vezes acontece, o 0800 eu acho que é o melhor caminho, que ele fala direto com o atendente vai dirimindo todas as dúvidas, ele passa os seus dados e abre a reclamação. E vale ressaltar, a operadora tem prazo, quando esse registro é feito, de no máximo 10 dias para trazer os esclarecimentos. Então abre-se um processo administrativo, de fato, onde o consumidor pode consultar, e isso poderá servir, inclusive, como prova para uma possível medida jurídica, caso seja necessário. Ele baixa em PDF depois e consegue levar isso também, demonstrando a sua boa-fé e as movimentações que ele fez. E é por isso que a gente precisa reclamar e reclamar bastante. E o canal é ANS. Coloque nos sites de busca que você vai ter todas as informações. Doutor Juliano, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, Elisa. Bom dia, estarei sempre à disposição. Doutor Juliano Pessoa é advogado, especialista em direito médico e da saúde e esteve aqui conosco no CBN Maceió.